Bom, então vamos voltando às aulas depois de um período aí deu uma paradinha, né? Devido à reforma do terreiro e uma série de coisinhas. Então a gente está retornando com o último áudio, que até não foi postado porque deu uma falha, né? Eu gravei a aula com o Marcelo, mas o áudio ficou falhando, né? Não saiu o áudio. Então vou falar de novo sobre a aula daquele dia, porém sem o Marcelo estar presente, né? Na época foi no dia 26/4 que nós fizemos aí a aula, e a pergunta dele foi: quantos orixás ou entidades podemos ter? E essas entidades têm ligações com a personalidade do médium e numa gira pode ocorrer incorporações sucessivas. E por que isso ocorre? Então, na verdade, o Marcelo aí, ele fez três perguntas, né? Mas tudo bem, eram duas, mas a gente vai estar respondendo para estar esclarecendo um pouquinho, né? Bom, então, vamos lá. Quantos orixás ou entidades podemos ter? Como eu disse para ele na época, né? Normalmente, se diz, no candomblé, tem orixá de frente, orixá juntó, disjuntó, tem uma série de orixás, né? Na Umbanda, nós cultuamos diferente. A forma de cultuar e trabalhar com os orixás é bem diferente do candomblé. Então, o normal é ter um pai e mãe de cabeça, que não necessariamente venha a ser pai e mãe de cabeça, masculino e feminino, podendo ser dois masculinos ou dois femininos, né? Isso varia, né? E como nós tudo nessa vida aqui são conjecturas, tá? Né? São coisas, são deduções, né? Não tem nada de verdade absoluta, né? Quando se fala da religião Umbanda, né? E são diversas formas de trabalho, de acordo com cada casa, né? Essa é a realidade. Cada casa tem uma forma de se trabalhar, e cada casa, cada membro deve respeitar, né? Então, não é isso que está em discussão. Então, o que está em discussão aqui é a pergunta do Marcelo relacionada a quantos orixás ou entidades que o médium pode ter. Então, eu expliquei que na Umbanda, devido à forma de trabalho da minha casa, são dois, como a maioria, eu acredito, dos terreiros. E podendo ser um masculino e feminino, podendo ser feminino e feminino, masculino e masculino, né? E quantas entidades podemos ter? Bom, entidades vai se trabalhar com várias linhas, né? Preto Velho, Baiano, Marinheiro, Boiadeiro, são várias, né? E numa gira... desculpe. Essas entidades têm ligações com a personalidade do médium. Bom, eu acredito que na época ele me falou entidades, mas ele não soube colocar aqui. Não seria entidades que têm ligações com a personalidade do médium, e sim a influência dos orixás, que ele quis dizer, né? Então, eu expliquei para ele que essa coisa de que o pessoal cria, né, em torno desse folclore dito dos orixás, Quinhaçã, Quinha de Inhaçã,
Conta-se a história que Inhaçã é guerreira, todas essas coisas que se vê na internet, né? Então, que geralmente os filhos de Inhaçã são bem agressivos, né? Os filhos de Ogum, Iemanjá já é mais calma. Tudo isso as pessoas começam a atribuir na vida delas como regra. Ah, então porque ela é filha de Inhaçã, ela vai sair arrebentando tudo, feito as tempestades, os ventos, os trovões de Inhaçã. E não é bem assim, né? Não tem nada a ver, na verdade, né? A pessoa atribuir, né, a falta de bom senso, né, para com as pessoas, para com o próximo, não quer dizer que ela vá agredir a todos, ser uma pessoa sem paciência, né? Que é devido a ser regida por Inhaçã. Não tem nada a ver. Pelo contrário, a pessoa tem que entender e conhecer, né? O orixá, na verdade. E não atribuir dessa forma para a sua vida, formas negativas, né? Porque o orixá é uma potência de luz, né? Emanada por Deus. O Criador, né? Fez ali as manifestações do orixá através das forças da natureza, né? E o máximo que a gente consegue entender, né? Que são essências verdadeiras e é pura luz, né? E como que a gente pode entender isso, né? Falar de um orixá da forma que é falado, que se vê pela internet, explicações, né? É impossível explicar uma energia pura de um orixá. É impossível. Seria como querer entender e explicar Deus. Algo impossível para qualquer um de nós, né? Tendo em mente que podemos até tentar entender o caminho inverso, ou seja, da terra para o alto. Até porque, para entendermos o que ocorre acima disso, nós precisaríamos entrar em esferas elevadíssimas, que fogem, na verdade, ao nosso entendimento, né? Pois nós não temos essa capacidade. Até hoje, tudo que foi dito, na verdade, não passa de conjecturas, né? Algumas até tem muita. Algumas até louváveis, vamos dizer assim. Tentativas, mas nada mesmo absoluto. A verdade é uma só. É que devemos respeitar, né, a compreensão e a verdade de cada um, né? Avançar às esferas superiores nos será permitido quando estivermos evoluído para isso, né? Isso é meu ponto de vista. Assim, eu penso, o que a Umbanda fez foi organizar as manifestações divinas de uma forma fácil, né? Ou seja, numa linguagem que pudéssemos compreender, né? Todas as complicações provenientes do aprendizado na Umbanda são única e exclusiva de nossa responsabilidade, né? Nossa ignorância, né? Porque se vocês pararem para conversar, né, com um preto velho, a gente acaba tendo a certeza disso. Não só um preto velho, né? Um boiadeiro, um baiano. A mensagem que eles nos trazem, assim, às vezes, nossa, faz a gente voltar tanto e falar, nossa, como a gente está longe dessa luz, desse conhecimento que eles carregam, né? Então, às vezes a gente fica
pensando que sabe e se julga aí conhecedor e querer falar e querer saber de algum assunto como conhecedor, né? E aí a gente conversa com um guia e vê quanto a gente está longe, quanto nós somos ainda presos ao nosso egoísmo, né? E aí eu fiz assim um pensamento, né? Porque eu vejo muita preocupação na maioria, aqui nos meus trabalhos que eu venho tendo, a grande preocupação das pessoas é em saber meu orixá de cabeça, meu pai e minha mãe de cabeça. É sempre esse problema que parece que é um ponto principal. Todo médico que entra no terreiro, a preocupação dele é em descobrir o meu pai e mãe de cabeça. Se ele não tiver isso, para ele, ele não vai estar completo dentro de uma gira, né? E quando na verdade não é assim que funciona, né? É por isso que a gente fala, conversando com um guia, com um preto velho, com um baiano, a gente descobre o quanto nós estamos longe de tudo isso, né? E porque, assim, na Umbanda, nós trabalhamos com 7 orixás, né? Existem casas que acredito tenham outros, tenham mais. É como eu disse, cada casa tem sua forma de trabalho, né? Então, os 7 orixás básicos, né? Que se manifestam aqui no terreiro, na casa, ou seja, na incorporação, né? Oxóssi, Ogum, Xangô, Iemanjá, Inhaçã, né? Oxum, entre outros, né? E essa manifestação, né, ela se dá através de espíritos enviados de cada uma dessas forças, né? Porque na Umbanda nós não incorporamos o orixá, mas sim os seus enviados ou os representantes, né? Que são os espíritos que já encarnaram e a gente fala os falangeiros, né? Espíritos que já encarnaram com seu próprio karma, sua história, né? Características missionárias, evolutivas, né? Bom, então a forma que nós trabalhamos com esses orixás são bem diferentes do candomblé, né? E eu vejo assim, né? Eu já li muita coisa, né, a respeito dos orixás, né? E temos uma grande imaginação, né? Assim, diria que uma imaginação muito fértil até com relação aos orixás, né? Pensar que cada orixá é o reino ao qual ele está associado, né? Por exemplo, Oxóssi, o Senhor das Matas, né? Oxum, das cachoeiras. Achar que o orixá, ele se limita só àquilo, né? É um grande engano, né, na verdade, porque o orixá, ele é muito mais que isso. É exatamente... É o que não conseguimos explicar, né? Bom, eu vou tentar, assim, uma parte bem grosseira, mas eu vou tentar, né, resumir, né, meu ponto de vista, o que eu acredito que seja um orixá, né? Orixá, para mim, é o amor de Deus espalhado e, ao mesmo tempo, condensado em 7 forças básicas, né, destinado ao nosso planeta, né, que tem o objetivo de chegar aqui traduzido pelos diversos planos que possuem, né, e que passaram. Eles nos auxiliam no nosso karma e se manifestam através das forças e reinos da natureza, né? O orixá está na natureza, mas ele não é apenas a natureza. Além de ser a natureza, ele é uma bênção de Deus, né?
Então, é só a gente fechar os olhos um pouquinho e imaginar, né? Uma árvore, né? É, ali no centro das matas de Oxóssi, né? Então, a gente fechar os olhos e tentar se ver, se infiltrar, né? Nessa composição da árvore, né? No universo dela. É possível a gente observar neste universo da árvore que todos os 7 orixás se manifestam, né? Em conjunto, né? Ou em paralelo, mas sempre em harmonia. Entende? Isso que é o trabalho do orixá, né? Cada orixá tem uma função específica, né? Mas elas se harmonizam frente às nossas necessidades. Por quê? Porque são bênçãos de Deus, né? Então, se a gente parar para pensar, a árvore, ela está dentro das matas, né? Porém, ela tem necessidade de Oxum, tem necessidade da força de Xangô, tem necessidade da força de Iemanjá. Então, é onde eles se harmonizam, em trabalhar em conjunto para que aquela semente um dia venha a ser a árvore. Ela necessita de todas as forças de cada orixá para que ela venha se tornar essa árvore. E assim é o ser humano. Então, nós passamos por momentos em nossa vida que cada orixá vai ser importante, né? Então, vai ter vezes que nós vamos necessitar muito das forças de Xangô, né? Que a justiça de Xangô impere em nossa vida. Eu não estou falando relacionado a papel judicial, é isso. Eu estou falando relacionado com cada um, com cada ser. Nós temos um momento que precisamos ser julgados por nós mesmos. Então, naquele momento, Xangô vai imperar muito, vai interagir muito com a pessoa, assim como o Ogum, né? Assim como o Oxum. Às vezes, aquela falta de amor próprio com a gente mesmo, quando a gente se deixa baixar a vibração por uma série de coisas, ali vai entrar o Xum, né? A força dela vai trazer muita energia naquele momento necessário. E Iemanjá, com o lado familiar, e Oxóssi, são todos, né? Trabalhando em conjunto, né? Porque são bênçãos de Deus. Então, todos eles vão ter, sim, responsabilidades na nossa vida. Então, aquela coisa de ficar preocupado quem é o pai e mãe de cabeça é uma coisa tão desnecessária, no meu ponto de vista, que o médium ele perde muito se preocupando com o orixá, qual está regendo ele. É óbvio, eu acredito que existe sim um orixá, o qual se responsabiliza ali no momento do seu nascimento, né? E que vai ali te acompanhar nesse período de vivência na Terra. Então, mas que não é que os outros não sejam necessários, são tão ou mais quanto esse que veio designado a reger a sua vivência na Terra, né? E aí as pessoas ficam assim, porque alguns estão em terreiro de Umbanda e descobrem assim, eu sou filho de Iemanjá e de Oxóssi. Aí o que acontece? Ela vai jogar um búzios no candomblé, porque essa é a forma mais correta de se saber um orixá. Aí a pessoa procura lá um pai de santo, uma mãe de santo do candomblé, e é feita uma consulta através dos búzios, onde ali é revelado o orixá de cada um, né? E a pessoa se decepciona, poxa, mas eu achei que eu era filha de Oxum e lá deu isso e lá deu aquilo. Então eu tenho assim
é um ponto de vista meu, né? Eu acredito que o orixá é aquela coisa. Você sente essa forte afeição por Iemanjá, ou por Oxum, ou por Oxóssi, ou por Xangô, tanto faz. Você sente, é do seu coração, então acredita, é. Independente que lá no jogo deu isso, deu aquilo, eu acredito assim, a gente tem que aprender a confiar, né? E se você sente que realmente Inhaçã é sua mãe de cabeça, então ela é sua mãe de cabeça, né? A gente o mal do ser humano é esse. A gente desconfia muito, a gente não tem segurança, né? Com esse lado nosso intuitivo, né? E fica assim, vai lá num terreiro, joga com o pai de santo, depois vai em outro, joga com outro pai de santo. As pessoas que estão jogando, abrindo os búzios, consultando os búzios, são tão imperfeitas como nós. Erram tanto ou mais do que nós. Então existem momentos em que nós não estamos em sintonia 100%. E pode haver sim uma influência do médium que está passando essa informação e não vinda realmente do orixá. Então eu acredito muito mais quando você sente de coração essa dedicação por Iemanjá, ou por Oxum, ou por Inhaçã, e sentir de coração que você é filho deste orixá, você vai ser filho desse orixá, né? Mas a pessoa precisa que tenha ali um oráculo falando, né? Um trabalho e essas coisas aí. Então, eu penso que enquanto nós não aprendermos a confiar em nós mesmos, né? Isso interfere muito. Bom, é uma visão minha. Como eu sempre digo, gosto que todo mundo pesquise e acredito que todos têm que ter interesse em buscar e conhecer e não ficar ouvindo o que um fala, o que outro fala. A internet hoje está cheio de áudio, cheio de pessoas dando explicações de tudo, né? Então, isso é um trabalho que está sendo feito de esclarecimento meu para o Marcelo, que estava com essa dúvida do orixá, né? Então eu expliquei para ele, aliás, estou explicando, né? E agora, quanto ao orixá, eu acho que eu deixei aí explicadinho. Agora eu vou ver qual é a outra pergunta que ele fez aqui, né? Vamos ver. Com relação a personalidade. Bom, eu falei, né? Na verdade, nós deveríamos sim usar a influência dos orixás na nossa personalidade. Com certeza seríamos pessoas completamente perfeitas, porque o orixá é perfeição. Então não existe essa que Inhaçã é briguenta, que isso, olha, isso é um absurdo. Como é que dádivas de Deus, do Criador, podem causar transtorno numa personalidade, entende? Então deveríamos sim absorver o positivo do orixá e não essas coisas contadas por folclores, né? É minha opinião, tá? Aí a terceira pergunta, né? Numa gira pode ocorrer a incorporações sucessivas, e por que isso ocorre? Bom, eu expliquei para ele na época que numa gira, né? Não acontece incorporações sucessivas. Se caso isso ocorre, é por desequilíbrio do médium, né? Porque se nós fazemos um trabalho, como aqui na casa, onde cada gira é designada a uma linha, então não tem por que haver incorporações sucessivas, ou seja, é uma corrente, é uma linha de baiano, então vai passar ali caboclo, criança, preto velho, Exu, etc. Caso isso venha ocorrer, né, é por desequilíbrio, porque o guia, ele é um ser já evoluído, é um
um trabalhador que está vindo, né, com um alto grau de evolução, então ele sabe que existem regras, que existem leis, e ele cumpre aquilo. Quem não cumpre é o médium por desequilíbrio. Não é que o guia está atravessando e descendo, não existe isso, entende? Um médium, quando ele traz um guia firme para o trabalho, então, se é uma guia de caboclo, vai vir o caboclo. Claro, ele vai ser auxiliado, sim, não só por caboclos, vão diversas linhas estarão ali ajudando a realizar aquele trabalho, assim como os Exus, assim como várias linhas estão em auxílio a esse trabalho que é feito, a essa corrente, né? Mas não é que eles vão passar numa gira de caboclo, o baiano vai interferir, a criança vai passar, o preto velho, ou o Exu, ou a pombagira. Se isso ocorre, é desequilíbrio do médium, né? Por isso existem os desenvolvimentos, para que isso seja corrigido, para que isso seja ensinado para o médium, né? E para que então o médium aprenda a se controlar, porque vai sentir, né, dentro de uma casa, de um trabalho, de uma corrente mediúnica, são energias que estão ali, né, girando, atuando. Então é óbvio, se o médium ele é um canal receptivo, né, ele vai absorver aquilo, ele vai sentir, mas não quer dizer que ele tenha que estar incorporando tudo aquilo que ele sentir, né? Então, ele tem que ter controle sobre ele e não tudo que ele sentir ele vai largando ali. Não funciona assim, né? Bom, então, essa foi a minha explicação para o Marcelo, né? Que fez essa pergunta. Eu espero estar ajudando, né? E vamos dar continuidade ao nosso trabalho, tá certo? Obrigada e até o próximo vídeo.